Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, diga Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, que é poderosa. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz hoje, queremos ser marcados pelo Senhor. Ministra aos nossos corações, ó Deus. Remove as escamas dos nossos olhos. Queremos aprender, ó Deus, os teus caminhos. Ilumina, ó Deus, o nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Essa passagem bíblica é uma passagem tão poderosa, porque Jesus, ele mostra que Pedro teve revelação. E os alunos que fizeram a cursão vão me responder: o que é revelação, irmãos? Ver como Deus vê. Revelação é ver como Deus vê. O Senhor abriu os olhos de Pedro. E tem um teólogo e historiador chamado Flávio Joseph. Esse cara, ele conta a história, o momento que aconteceu. Ele conta a história de Filipe de Cesareia, Cesareia de Filipe. Ele diz que essa cidade foi nomeada, ela foi por esse rei, o rei Herodes Filipe. E esse rei, irmãos, ele fez uma homenagem a César, e por isso o nome da cidade é Cesareia de Filipe. Quando Jesus, ele chegou nessa cidade, ele chega na cidade e ele se depara com a estátua de César e os seus ministros, ou a sua assembleia. Então tinha uma assembleia ali de estátuas. E quando Jesus, ele entra na cidade, ele faz a seguinte pergunta: quem o povo diz ser o filho do homem? E aí eles começam a dizer: olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E ele então pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, de uma maneira ousada, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor então diz: olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Eu digo agora, Simão Bar-Jonas, que você não se chamará mais Simão, inconstante. Você se chamará Pedro, que significa pedra, um alguém constante, um alguém firme. E ele diz: olha, sobre essa pedra, se referindo a ele, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. A primeira menção de igreja na Bíblia, tem várias menções, mas essa palavra igreja no original, no grego, ela significa eclésia. Diga assim, eclésia. E a eclésia, ela é também a assembleia, significa assembleia. Quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, ele se depara com César e a sua assembleia. César tinha a sua assembleia. Agora Jesus diz: olha, eu vou edificar a minha eclésia, que significa a minha assembleia. Eu vou edificar a minha assembleia, a minha igreja. Então a palavra assembleia ou eclésia foi traduzida para nós hoje como igreja. A ideia de igreja não é quatro paredes. A ideia da igreja são pessoas.
Jesus agora estabelece a sua eclésia, ele estabelece a sua igreja. Então César tinha a sua eclésia. César fazia parte do Império Romano. O Império Romano daquela época era o império mais poderoso. Eles iam para a guerra e eles venciam a guerra. Sabe, eram os mais preparados, sabe, para as guerras. E eles tinham uma estratégia de lutar as suas guerras. A primeira estratégia deles era por meio da violência, da força. Eles iam bem preparados, eles então subjugavam as cidades. Depois que eles estabeleciam a cidade, eles iam com a segunda forma de conquistar a cidade. Depois que eles ganhavam a guerra, agora eles tinham que conquistar o coração daqueles que foram conquistados. E como que eles faziam? Eles usavam a estratégia da eclésia. Então ele pegava pessoas comuns, colocava na sua assembleia. Eram pessoas estratégicas, pessoas na área da saúde, pessoas na área da educação, pessoas na área, em cada área, no comércio. E eles então se infiltravam na sociedade. E eles tinham um objetivo, uma finalidade. E qual era a finalidade da Assembleia de César? Era disseminar, sabe, influenciar com a cultura de Roma. Eles queriam que todos os territórios conquistados fossem convertidos, sabe, a Constituição, a ideologia, a cultura romana. E eles então começavam a influenciar o povo. E era isso que Jesus estava dizendo: olha, a minha assembleia vai ser estabelecida. E vocês vão pelo mundo inteiro, porque é chegado até vocês o reino dos céus. A ideia de Jesus é que a igreja, que nós tenhamos revelação, que a igreja são pessoas que receberam o Espírito Santo dentro de si. E agora nós iremos fazer como César fazia. Mas na verdade essa ideia não surgiu em César. Essa ideia era algo que estava no coração do Senhor. Mas agora o Senhor, ele dá início, dá um start à vida da igreja. A igreja vai se expandir na terra. Cristo está dizendo: eu sou cabeça do corpo que é a igreja, e vocês serão pedras que vivem, porque nós iremos edificar a igreja do Senhor. Nós nos reunimos aqui, irmãos, no final de semana, no domingo. E aqui nós não somos igreja, aqui nós somos treinados para sermos usados lá fora. Eu falo para vocês, sabe, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim: pastor, Barretos era para ser maior, os coronéis da cidade, eles não permitiram que a Coca viesse para a cidade, nem a contrário. Mas deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, o nosso grande objetivo não é orar para Barretos crescer. Nós queremos nos comprometer com o crescimento da igreja. Porque se a cidade crescer e a igreja não crescer, é sinal de que muitas pessoas vão para o inferno. Mas se a igreja crescer, a igreja irá cumprir o propósito. Eu acredito que a eclésia do Senhor, a igreja, ela tem o poder de mudar a cultura de uma cidade. Há tempos atrás uma irmã chegou em mim dizendo: pastor do céu, nós oramos tanto pelo avivamento, e chegou o avivamento em Barretos. O David Leonardo vai vir para o Parque do Peão, pastor, isso é o avivamento. E eu então disse para ela: querida irmã, você não entendeu nada de avivamento. Isso não tem nada a ver com avivamento. Não desmerecendo o irmão é uma bênção, mas para ele vir, é alguém hoje já famoso, ele vai receber para isso, vai vir pessoas de várias cidades, esse evento vai passar, as pessoas voltarão para suas cidades, e a realidade da cidade vai continuar. E eu disse para ela: irmã, o avivamento é quando cada um de nós entendemos que somos igreja e começarmos a crescer e dizer: Senhor, eu estou aqui para abrir a minha casa, para abrir uma célula. Eu estou aqui para fazer o curso de maturidade, o CTL, ser treinado para liderar um povo, para chegar antes da overdose,
para chegar antes do divórcio, do aborto. Eu quero ser um canal, um instrumento nas mãos do Senhor. Pastor, eu quero ser um agente de milagre da minha cidade. O avivamento vai acontecer quando as nossas células se multiplicarem. Amém. Sabe, em cada rua, em cada bairro, nas escolas, nas empresas, vai ter pessoas falando do Senhor, porque eles se propuseram a serem usados por Deus, a serem agentes de salvação. E aí, a estratégia da eclésia, de César, era uma estratégia, sabe, de triunfar na guerra. Eles eram bem preparados. E nós também fomos chamados para nos prepararmos na oração, no clamor. Mas a Bíblia também diz que nós temos a nossa maneira, estratégia de fazermos discípulos, gerarmos pessoas. E nós temos que ir atrás do perdido e anunciar que o reino dos céus é chegado à terra. A esperança da terra, não espere, queridos, que o mundo vai ser transformado quando tiver um pastor que se tornou um presidente, ou um pastor que se tornou um prefeito. Não será dessa forma. A esperança da terra é a igreja. Amém. É a igreja do Senhor Jesus prevalecendo, avançando. Sabe, nós somos a resposta do mover de Deus em Barretos. O grande avivamento do Senhor irá acontecer quando eu e você dissermos ao Senhor: eu estou inconformado com a vida que estou vivendo, quero entregar os meus dias para servir esse Deus Todo-Poderoso. Nós começamos um movimento de oração aqui 5h45 da manhã, e temos um outro que começa das 7 da manhã às 8 da manhã. Isso é avivamento. Sabe, irmãos, preparando o coração, ganhando uma estrutura espiritual, sabe, para ser uma bênção na vida da igreja. A missão da igreja, Jesus estabeleceu. Jesus disse: vocês devem ir pelo mundo inteiro, sabe, nas ruas de Barretos, e fazerem discípulos. Nós somos agentes secretos do Senhor. Sabe, nós não precisamos ter uma roupa de crente, precisamos ter o Espírito inabalável do Senhor e fazermos discípulos aonde nós estivermos. Sermos boca do Senhor. Nem todos nós somos chamados para sermos pastores, mas todos nós somos chamados para sermos sacerdotes do Deus Todo-Poderoso. Agentes infiltrados. Mas infelizmente nós nos deparamos em um tempo hoje em que as pessoas se converteram, mas a cultura delas ainda é uma cultura muito mundana. Eles não foram afetados pelo ensino da palavra. E é por isso que Paulo diz: quando nós nos convertemos, precisamos mudar a nossa metanoia, temos que ter uma mudança de mentalidade. Você precisa receber a cultura do céu. Precisa conhecer o coração do Senhor. Você foi transportado do império das trevas para o reino de amor. Nesse reino de amor existe um Senhor que não é você, é o Senhor Jesus. Deus está convocando o seu exército, a sua eclésia, a sua igreja, irmãos. Não é quatro paredes. Por isso você não pode andar isolado. Se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra e ainda não faz parte de uma célula, eu sinto muito te falar, você ainda não está inserido no propósito de Deus. Você está ouvindo a palavra. Deus não te chamou para ser um domingueiro. Deus não te chamou para ser um esquenta-banco. Sabe, Deus te chamou para algo maior. Você não vai ter outra oportunidade. Você está vivendo o tempo da sua oportunidade. Amém. Mas infelizmente, para alguns o diabo vai dizer: você é novo demais, vai aproveitar a sua vida. E para os velhos ele vai falar o seguinte: você está velho demais, deixe sair para os mais novos. E você vai perder o tempo da sua oportunidade. Irmãos, o tempo passa muito
Eu disse hoje na parte da manhã, conversando com a minha esposa, teve um dia que ela abriu o coração e disse que tem medo de eu morrer cedo. E eu disse hoje no culto que eu não vou morrer. Eu faço parte daqueles que verão a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu vou ver Jesus voltar. Glória a Deus. Eu estou clamando pelo arrebatamento. Mas agora é o tempo de sermos usados pelo Senhor. Você sabe aonde os olhos do Senhor estão, irmãos? Os olhos do Senhor estão na sua igreja. Foi Jesus quem disse. Ele disse o seguinte: eis que estabeleço a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Jesus está falando isso. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Mas Deus precisa abrir os seus olhos, como Deus abriu os olhos de Pedro. O Senhor abriu os olhos de Pedro e diz: olha, não foi carne nem sangue que te mostrou isso, foi o próprio Deus. Mas a Bíblia também diz que o próprio Deus abriu os olhos de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Saulo foi perseguir a igreja. Ele recebeu a autorização para matar os cristãos. Mas quando ele está indo em direção a Damasco, a Bíblia diz que o Senhor da igreja, aquele que está edificando a igreja, aquele que morreu pela igreja, aquele que estabeleceu a menina dos olhos do Senhor, a Bíblia diz que quando Paulo, junto com a sua cavalaria, junto com os seus soldados, estão indo em direção, eles se encontram então com a luz e com a voz que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Saulo de Tarso, nem o inferno pode tocar na minha igreja. Como você tem essa ousadia de tentar tocar na minha igreja? E esse homem não ficou cego, teve que ir para a escola da humildade, porque Deus também tinha um projeto para Saulo de Tarso. Deus queria inserir esse homem. E agora tudo que o apóstolo Paulo quer é edificar a eclésia. Aonde ele vai, ele quer estabelecer o povo. Ele estabelece igreja em todos os lugares, porque ele viu que essa é a menina dos olhos do Senhor. O lugar mais seguro de se estar é na vida da igreja. Amém. Se você se distancia da igreja, você não recebe vida da parte do Senhor. E o interessante é que na vida da igreja tem muitas pessoas que vão te ferir, pessoas que não são perfeitas. Mas é no meio da igreja também que nós somos curados. Amém. Somos restaurados. Amém. O Senhor está estabelecendo a sua igreja, a sua elite, para ser uma grande bênção na cidade. Você precisa entender isso. O FBI, quando eles querem pegar alguns criminosos, eles têm os seus agentes secretos. Eles vivem como pessoas normais, vão para determinadas favelas ou para alguns lugares, e eles então compram casa, alugam um imóvel e começam a viver uma vida normal, para tentar, receber informações ali. E esse é o nosso grande desafio, sermos agentes disfarçados. Você pode ter a sua profissão, mas na verdade, antes da profissão, você tem uma vocação, você é ministro do Evangelho. Amém. Chamado pelo Senhor, para ser usado por Ele. Então lá na escola, pastor Adriano é o sacerdote disfarçado de professor. Lá na escola você é a sacerdotisa disfarçada de estudante. Deus nos chamou como seus agentes. A igreja não é uma obra, é uma instituição. A igreja é um organismo vivo, que invade barreiras, que cresce, que se multiplica. Como disse Santo Agostinho, ele diz o seguinte: pregue em todo o tempo, e se necessário for, fale alguma palavra. A sua vida
o seu comportamento deve pregar mais do que as nossas palavras. Amém ou não? Amém. A eclésia tinha uma função de neutralizar. Eles eram neutralizadores. O que eles faziam? O Senhor Jesus, ele chama a igreja de luz do mundo e sal da terra. Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos sal da terra. Diga assim: eu sou sal da terra. Eu sou sal da terra. Irmãos, o povo judeu é o povo mais limpo da terra, Silvana. Lá quando eles estavam saindo do Egito, estavam indo para a terra prometida, diz alguns historiadores que eram em torno de 3 milhões de pessoas. Imagina, irmãos, essa quantidade de gente na hora de fazer as suas necessidades no deserto. Lá não tinha banheiro como tem nos dias de hoje. E esse povo é o povo mais limpo da terra. Como que eles faziam? Havia uma direção para eles. Eles andavam com uma bolsinha e tinha sal na bolsa deles. E aí como que eles faziam quando eles queriam defecar? Eles iam para um local, eles cavavam um local, faziam ali, né, sua necessidade. Depois que eles faziam isso, pegavam sal e jogavam em cima do cocô. Por quê? Porque o sal, ele ia matar todos os germes daquele cocô. E eles então enterravam, e aí não tinha perigo de contaminar as pessoas. E agora, fundamentado nesse entendimento, o Senhor vai dizendo o seguinte: o mundo é um excremento. O mundo é um cocô. O mundo vai de mal a pior, mas vós sois sal da terra. Amém. As coisas só não pioraram por causa do sal da terra da igreja. Irmãos, hoje existem vários projetos aí, sabe, de coisas que são inacreditáveis. E sabe por que não foi para frente ainda? Porque na terra existe o sal. Amém. Nós somos o sal da terra. Nós somos instrumentos do Senhor. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Algumas pessoas, jovens, eles têm infelizmente sido influenciados pela voz do diabo. E eles dizem assim: pastor, eu não quero ter muitos filhos. O mundo está muito mal. Tem muitas coisas ruins acontecendo no mundo. Mas sabe, meu querido irmão, eu quero desafiar você. Se o mundo está mal, os bons precisam gerar crianças boas. Amém. Nós somos chamados para gerarmos a maior quantidade de profetas, Amém. mulheres de Deus. Amém. Então, se o mundo está mal, não vai se multiplicar a maldade, porque o povo de Deus levantará os próximos profetas. Amém. Agora senti aqui os 3 irmãos dizendo que vai fazer uns 20 feios agora. Vós sois sal do mundo. Há uma carência, hoje tem líderes, na verdade tem muita liderança e poucos líderes de verdade. Hoje tem muitas pessoas que têm conhecimento sobre alguns assuntos, mas são rasos, não têm realidade. E é por isso que Deus está nos levantando como uma igreja firmada e alicerçada nos princípios da palavra do Senhor. Amém. Nós somos chamados para influenciar. A igreja, a eclésia, ela foi chamada e ela será financiada pelo próprio Senhor. Eu acredito, irmãos, que quando você está no propósito de Deus, não vai te faltar nada. Amém. O Senhor Jesus, ele começa a dizer aos seus discípulos, no livro de Mateus 6, verso 25, ele diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber,
nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ensinando aqui, irmãos, um princípio muito importante. O que ele está ensinando? Olha para as aves dos céus, veja se elas estão morrendo de falta de comida. Olha para o lírio do campo, se eles estão sendo supridos, quanto mais vocês. Ele então diz: olha, busque em primeiro lugar o reino, busque em primeiro lugar o propósito. Meu irmão, eu posso te afirmar, se os seus olhos estiverem no propósito de Deus, se os seus olhos estiverem no lugar certo, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O lugar mais seguro é a vontade de Deus, por isso não saia dela. Não saia dela. Eu te garanto, se você começar a cuidar das coisas de Deus, você vai começar a prosperar em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque aqui é uma afirmação de uma promessa. Jesus, ele está falando: olha, busque o meu reino, cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar das coisas de vocês. Eu vou acrescentar. Existe uma profecia do Velho Testamento que ele diz: olha, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo dos vossos corações. Meu irmão, se você olhar para o propósito de Deus, você pode pegar água e lá no semáforo você vai prosperar. Você vai vender mais do que qualquer outra pessoa. Você vai escandalizar pessoas que são bem preparadas, porque a bênção de Deus está no propósito de Deus. Mas eu conheço muitas pessoas que trabalham muito, sabe, que são bem preparadas e não conseguem ver o seu recurso financeiro, porque não tem o mais importante, que é a bênção do Senhor. Então você precisa da bênção do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus estabelece os seus discípulos, Ele diz a eles: olha, vocês vão, mas não levem dinheiro. Era um paradoxo, porque o Deus desse século é o dinheiro. O Senhor diz: olha, vocês vão de 2 em 2. E a Bíblia diz que quando eles retornaram, eles começaram a falar: Senhor, não nos faltou nada. Senhor, os demônios se submetiam a nós. Senhor, nós oramos e os enfermos foram curados, expulsamos demônios. E o Senhor então, vendo aquela euforia no coração deles, disse o seguinte: olha, vocês precisam entender que o nome de vocês estão arrolados no livro da vida. Vocês não são seres terrenos, vocês são seres celestiais. Quando nós nos convertemos, você foi inserido na vida da igreja. Agora você não vive uma vida normal. Deus te chamou para coisas extraordinárias. Você é especial. Você foi convocado para, sabe, você foi inserido no corpo de Cristo, na igreja, na menina dos olhos do Senhor. Você está inserido, irmãos, na maior potência. Qual que é a maior empresa da terra? A Coca? Qual que é o maior empreendimento da terra? É a igreja. Nunca vai falir. Tentaram calar a igreja, tentaram parar o povo,
não conseguiram e não vão conseguir. Essa é a noiva do Senhor. Eu entendi isso. Eu tenho orado ao Senhor, Deus, que os meus olhos possam se abrir para a igreja. Irmãos, quando o Espírito Santo ele vem na sua vida e ele te capacita e ele libera sobre você uma unção, essa unção tem um objetivo. E qual que é o objetivo? A edificação da igreja do Senhor. Deus te abençoa, Deus te equipa para o trabalho. Nós não trabalhamos na obra de Deus na força do nosso braço, mas trabalhamos na força do Espírito Santo. Ele vai te qualificar. Eu sou a pessoa mais improvável, irmãos. Vim de uma família muito simples, lá do interior do Maranhão. Nunca tive contato com livro nenhum, mas aos 18 anos eu fui inserido na Eclésia do Senhor. E coisas começaram a mudar, a minha mente começou a mudar, porque comecei a viver uma vida extraordinária. E hoje nós estamos aqui em Barretos. Deus está estabelecendo essa igreja de vencedores, e nós iremos avançar como povo de Deus. Você crê nisso ou não? Amém.